vídeo do bate-papo com o Geraldo Lavigne. Vamos começar a chamar as pessoas aqui. Olá, pessoal. Vamos convidando aí as pessoas para assistirem. Ainda não entrou. Sejam bem-vindos. Então, tô esperando o Geraldo entrar aí. Vamos dar uma olhadinha aí, ver se ele entra. E hoje a gente tá aqui para mais um bate-papo sobre literatura, pra gente conhecer um pouquinho mais nossos escritores aqui, né, da nossa cidade, nossa região. E hoje o convidado é Geraldo Lavigne, que já deve estar aí chegando, ele não entrou. Eu vou pedir, falar com vocês que a internet hoje aqui, especialmente, tá bem oscilante. Se cair, a gente volta rapidinho, tá? Só tô esperando ele chegar aqui. Quem quiser ajudar, clica nessa setinha que tem aí embaixo, ó, e convida seus contatos para ver se vem também. Vamos aguardando aqui. Geraldinho não chegou. Divulgando para vocês aqui, na próxima quarta-feira, a gente vai ter a Lia Sena, que é uma escritora de Itabuna. E na outra quarta seguinte vai ser com o professor Ramayana Vargens. E a última de julho vai ser com a mestre Lainha, a mestre dos cordéis daqui da cidade. E já estamos planejando a agenda de agosto, ok? Divulguem, porque a intenção é justamente a gente divulgar e fazer com que as pessoas conheçam esses escritores que nós temos tanto aqui. Oi, Walter. Islana. Catinha tá aí. Rama tá aí também. Só tô esperando o Geraldinho chegar. O nosso convidado de hoje. Gostou, amigo? Aí não pode se arrumar pra sair, né? Tem que se arrumar pra live. Cadê Geraldinho? A Maiana é top, super top. Podem convidar, podem colocar. Eu soube que Coraçõezinhos faz a live aparecer para mais gente. Eu não sabia desse detalhe, né? Mas
Novos tempos, verdade. Obrigada. Aí, Geraldinho chegou. Pronto. Vamos lá. Aí. Alô, Oi. boa noite. Pronto. Boa noite. Então, pessoal, já temos um público bom aí. É, Obrigada que pela beleza. presença. Este aqui, né, que vocês estão vendo, vocês, quem não conhece vai conhecer, quem conhece vai conhecer um pouquinho mais, né, Geraldo? É isso Esse é aí. o Geraldo Lavini, né, daqui de Ilhéus, onde eu conheci. E só para assim mostrar para vocês que eu nem sou fã, entendeu? Eu só vou mostrar umas coisinhas assim que eu tenho. Nem sou fã. Eita, Tenho esse, que beleza. tenho Ah, esses. Lu, Geraldinho que é prazer engraçado, enorme ver. Ah, é engraçado que quando a gente trabalhava com os alunos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Obrigada! E Versos Enlarados também está aqui, seu primeiro livro, acompanho desde o início. É, mas está nas estantes da casa. Estão espalhadas as suas poesias aqui Hoje eu pela casa, saí a gente tem mais de caçando, um mas vou lugar com o caçar hoje livro. e tá mostrando. Engraçado, quando a gente fazia, quando fazia projeto de poesia, aqui no Santa Ângela, né? Fechou também a escola. Sim, E Geraldinho era sempre livre, né? Eles escolhiam e não tinha como não escolher você. Sempre você estava, né? Como os meninos se identificavam com seus poemas, né? Então, não teve nenhum ano que eu trabalhei que você não tenha entrado, que eles escolheram, né? Isso é muito que coisa interessante, boa. né? Que você consegue falar com a linguagem do jovem, né? Do É adolescente. muito bom mesmo. E falar com o tempo da gente, né? Significa que talvez eles encontrem ali alguma coisa que represente, que faça algum sentido para eles, né? Isso é bom também para mim. Eu busco muito refletir essa situação do tempo presente, então fico muito feliz, com certeza, de que a nova geração que está se formando, que a literatura tem um apelo para elas, né? Em termos de conteúdo. Né? A primeira pergunta que eu vou fazer para você é assim: como nasceu Tá. o poeta Geraldo Lavigne? Eu comecei assim a escrever poesia de uma forma mais rotineira, com alguma pretensão maior de fazer isso um trabalho permanente, um labor assim permanente, em torno de 2004. Foi um momento, foi um período muito sensível para mim, inicialmente porque foi uma das poucas vezes que eu passei um período fora de casa, então eu fui muito ligado à minha família a vida inteira, uma família sempre grande, muito presente. Então eu acho que foi assim o primeiro afastamento mais sério que eu passei. E naquele ano também foi o ano que ocorreu o falecimento do meu pai. Então foi um ano bastante sofrido para mim de um modo geral. E a poesia sempre foi tanto uma válvula de escape, quanto também uma forma de me expressar. A primeira poesia que eu publiquei, e não está nem nos livros, foi uma poesia para meu pai que saiu no Diário de Ilhéus, com uma recepção assim muito generosa do pessoal do diário. Depois eu acabei publicando com eles durante muitos anos, mas eu não era conhecido, não sabia, eles não me conheciam nem nada. E a minha poesia estava meramente iniciando, assim, né? E eles me deram esse espaço e aquilo foi reconfortante para mim também, não só firmando essa decisão de utilizar a arte como vivência, assim como um certo alívio, assim,
de ter visto a poesia publicada e de ter conseguido expressar o sentimento e daquele digamos assim, porque no fundo, por mais que a gente não tenha contato direto com o leitor, é como se a gente estabelecesse uma conversa imaginária na minha cabeça aqui, né? Então, o fato de colocar a poesia no mundo, eu particularmente tenho esse sentimento de que eu estabeleci algum diálogo com essa população que está aí, mundo afora, né? Então, eu diria que começou a figura do poeta, para mim, começou nessa época, e eu passei um longo processo de formação durante muitos anos, formação de trabalho assim, pessoal, né, de catarse, etc. Até que eu me entendesse melhor como poeta. Antes disso, naturalmente, eu escrevia um verso ou outro, fazia os trabalhos escolares de literatura, sempre muito incentivo na piedade, excelentes professores, né? Rama, que eu vi que entrou na live aqui, é uma figura marcante, até na forma da gente olhar criticamente a literatura, a gente aprender a destrinchar um texto literário, seja ele de prosa ou de poesia, e tantos outros professores que passaram com a gente, tanto de literatura quanto de português, né, que é a nossa ferramenta principal. Então, os assuntos estão meio imbricados ali. E é importante, a gente percebe isso enquanto professor, que eu sou professora de português, né? E tem uns colegas aí também, tem Seleninha, tem Kátia que está aí, que eu já vi. A importância, como a gente encontra quem tem o dom, né, da escrita na sala, né? Muitas vezes, se você não percebe, você não incentiva e você não mostra, você não apresenta textos também para que eles conheçam, eles nunca vão saber. E eu tenho, assim, alunos e ainda tem um detalhe, quando eles sabem que a gente escreve, aí eles vêm, professora, você pode olhar para mim? A senhora pode dar uma olhadinha, a senhora pode ver. Então é gostoso esse trabalho, assim, da gente fazer essa descoberta, né? Sim. O professor, como você falou, né? O professor é muito importante nesse sentido, né? A Ramayana também foi um dos que Sim. ele sabe disso, né? A Ramayana foi um dos que também me disse uma vez, você tá leva jeito. Uma redação que eu estava escrevendo alguma coisa. Eu menina ainda, né? Bem interessante isso. Eu sempre busquei também essa opinião dos professores. A Ramayana foi uma pessoa que eu consultei. Teve um outro professor de literatura, quando eu fiz o cursinho pré-vestibular, também eu consultei. E depois essa consulta passou por outras pessoas que também estão na área de ensino, mas em outros ambientes de editoras ou da universidade, etc. Mas pessoas que estavam ali ligadas na cadeia de formação do livro, né? Então, eu particularmente buscava essa informação para poder... É como se a gente... Falando a gente, mas estou falando de mim. É como se procurasse assim, uma pessoa que referendasse e te dissesse: vai, meu filho, dá um tapinha nas costas assim, vai lá, vai que o caminho está indo. O que vai se construir nesse caminho a gente nunca sabe, né? Mas às vezes ouvir esse retorno é muito importante. É muito importante. E você acha, assim, você como poeta, você acha que existe um momento de escrever? A escrita é um exercício? Ou a gente escreve quando vem inspiração? Ou quando a gente está mais triste? Ou quando a gente está mais alegre? Como é que acontece isso com você? Eu particularmente sou uma pessoa muito sensível e passo alguns momentos com essa sensibilidade mais aflorada. Sensível sentimentalmente falando, né? Então, nesses momentos eu tenho uma propensão maior a escrever, eu não tenho como desvencilhar isso. E eu acho que a literatura não, mas a poesia que eu escrevo, ela surge um pouco desses momentos. Às vezes, isso é o local onde desemboca ali um período de reflexão, um período um período da vida e durante aquele período
eu passei determinadas situações que eu, porventura, não tenha escrito nada a respeito disso, mas isso lá na frente vai chegar como uma espécie de síntese daquele período passado. Tem algumas poesias que eu não escrevo sobre a minha história de vida, nem sobre minhas experiências, são coisas mais imaginadas. Mas tem muitas poesias que são assim, são decorrentes mesmo desse momento. Então, e tem determinados assuntos que eu já fui provocado para escrever poesia, como uma poesia do bolo, que tem no meu livro mais recente. Foi um pedido de Zilma, do Glacê, uma figura que eu gosto bastante. A poesia Carta Ilhéus foi um pedido de Ramayana, a partir de uma conversa nossa. A poesia do café foi a minha tia, a Carolina, que me pediu. Então, algumas poesias elas foram provocadas. A poesia Uma Boa Mesa foi meu primo, Duda. Teve uma poesia que eu fiz para Joãozinho. Então, algumas poesias são provocadas por pessoas que me pedem um determinado assunto, mas eu falo, olha, não me dá um prazo, não, que às vezes demora. E teve umas que foi assim, mais de ano, né? Demorou pra caramba. Aí ai, caramba, essa ideia é boa. Então, não adianta também, para mim, forçar a barra demais, porque esse toque da sensibilidade é muito importante. Às vezes é um verso que é suficiente para dar sensibilidade ao poema inteiro. Então, muitas vezes eu espero esse verso, ou eu fico semanas refletindo sobre a situação para buscar esse verso, né? E ao lado desse grupo aí de poesias que foram de alguma forma provocadas, tem determinados assuntos que eu quero falar. E esses assuntos que eu decido falar sobre, e muitas vezes esses assuntos são assuntos sociais ou políticos, ou de um momento específico que a sociedade vem passando, daí eu passo pelo mesmo processo. É um processo assim de refletir, e até que essa poesia venha. Às vezes acontece o inverso de vir esse verso específico e eu passar esse tempo justamente refletindo no desenvolvimento do poema. Às vezes curtinho, às vezes mais longo. Esse trabalho da síntese ou da extensão do poema vai conforme o objetivo que se pretende ali. Entendo. Aquela poesia, até o Edson perguntou aí, tem um poema seu lá na Barraquítica, né? Todo mundo quando entra Sim. lá, não é isso? Como se deu esse poema e essa imagem está lá? Porque Bruno é o cara da cultura, né? Então... Bruno foi um outro grande incentivador. No primeiro livro que eu publiquei, A Espera do Verão, o prefácio é de Ramayana, e a orelha é de Bruno. Sempre foi uma pessoa muito próxima da gente, e próxima no sentido de carinho mesmo, assim. Eu frequento a Barraquítica desde pequenininho, meu pai ia muito para lá, e nós íamos em família também, almoçávamos, etc. E depois, com a maturidade, a gente brinca que é o escritório, né? A gente está aqui no escritório, etc. Então a gente sempre estava ali pelo ambiente da Barraquítica, que sempre foi um ambiente muito democrático, de a gente encontrar todos os grupos lá na Barraquítica. E essa observação a respeito do ambiente fez surgir a poesia, e eu a escrevi como um presente mesmo para Bruno, por esse ambiente que ele criou, né? Bruno e a família inteira, e a equipe da Barraquítica, que é uma equipe muito carinhosa também. Eu posso assim dizer nomes aqui das pessoas que trabalham lá e que se tornaram amigos nossos ao longo do tempo. Isso talvez não seja um bom depoimento, né? Porque pode parecer que a gente estava lá só enchendo a cara todo dia. Mas não é, não. Sabe, né? Às vezes nem era essa a intenção. O pessoal do teatro, né? Minha amiga Soraya, né? Ela participou. Então, ali era sempre um ambiente onde os artistas muitas vezes até ensaiavam, né? Que ali era pertinho ali da casa dos artistas, né? Tinha entrada, né? Um pro lugar, né? Pro outro. Sim. E acontecia muito, né, Bruno?
Pelos fundos Eu da queria casa ali, perguntar, né? eu queria perguntar para você sobre isso, porque eu acho esse livro, a gente, o livro chama Poemas Furtacores, pela Editos. Eu acho esse livro tão fantástico, porque você pode ler de várias formas, né? Sim, Ele é assim, né, no coloridinho. Eu queria que você explicasse sim. para quem está nos assistindo aí, né, como é que se deu essa ideia, né? Como foi o processo de escrita desse livro? Sim. Ah, eu vou voltar um pouco a história para contar o desfecho o evento que fez ele acontecer, né? Uhum. Eu tinha escrito um poema que eu utilizei na primeira vez que eu levei meus poemas assim em conjunto a público, que foi com uma exposição no teatro, na galeria do Teatro Municipal de Ilhéus, uma exposição de textos, mas com a intenção de que ela tivesse alguma interatividade, até por recomendação do próprio Ramayana, desde aquela época ele já me ajudava a tomar decisões assim, né? É, então, daí tinha um poema específico que eu escrevi e eu imprimi ele em uma folha opaca e uma folha de papel manteiga que cobria. Então, quando você colocava as duas folhas uma sobre a outra, surgiu o terceiro poema. Eu só tinha feito esse, e aí esse poema ficou assim, ficou lá na história, né? Até que um dia, Joaquim Sessey, Sessey é o apelido dele, Joaquim, que é um professor de física do IFBA de Uruçuca e egresso da UESC também, ele já tinha um projeto de, de fazer essa relação entre diversas áreas de conhecimento e de fazer com que isso pudesse promover o aprendizado. E o irmão de Joaquim foi meu colega de faculdade, Marquinhos, Quinho. E eles conversando sobre esse projeto, Marquinhos falou, velho, Gegel, como eles me chamam, tem um poema assim, 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 e eu acho que cairia bem com essa situação que você criou, porque o que ele fazia era, ele fazia projeções de cores diferentes, mostrando para os alunos como as cores poderiam ser alteradas através da projeção, ou como a gente conseguiria esconder determinadas cores com a projeção. E daí ele me pediu, gentilmente, a licença para poder utilizar o poema, para poder fazer no projeto. E eu fiquei tão admirado, achei aquilo tão bonito, que aí veio esse rompante assim, de escrever, e aí eu escrevi um monte de poesia, todas pensando nesse sistema, e até repensando como eu poderia utilizar determinadas palavras ali. Então, depois que ele me apresentou esse efeito visual das cores, essa possibilidade de filtrar determinadas cores com os filtros de luz que nós utilizamos no projeto, as gelatinas de teatro, daí foi como assim me colocar num caldeirão fervilhando para escrever, porque eu escrevi bastante coisa, bastante não são tantos assim, mas eu acho que tem, salvo engano, 15 poemas, mas eles se multiplicam ali entre Sim, si muito bem, e eles são muito. bem difíceis de fazer, é. Então, E, eu bom, já fiz uma mas tentativa, explicando... o meu foi pequeno. Eu fiz uma tentativa, o meu foi pequenininho, difícil. Era complicado. Demorava bastante para fazer. E, bom, mas eu expliquei como eu cheguei até o livro, vou explicar mais ou menos como funciona o livro. O livro, ele se utiliza de três cores diferentes, o preto, o vermelho e o azul, e através das gelatinas dos filtros de luz, que a gente adotou as gelatinas de iluminação do teatro, a gente consegue fazer com que determinadas cores não apareçam se o filtro tiver entre o leitor e o livro. Então, quando a gente apaga as cores, as letras que estão com aquela cor, a gente faz com que um outro texto surja
dentro daquele texto original. Então, é um ambiente de intertexto, assim, e ele pode ser reproduzido, nesse caso aqui, a olho nu, em que a gente precisa, claro, de um ambiente bem iluminado para poder ter a reflexão da luz, e aí a gente utiliza as gelatinas de iluminação, mas isso também pode ser feito no computador ou pode ser feito no retroprojetor. No retroprojetor a gente pode até colocar o fundo branco, que funciona muito bem, as cores ficam muito mais nítidas. Nesse a gente precisou colocar um fundo um pouco roxo para poder fazer essa confusão de cores quando faz a leitura. Mas a intenção foi justamente criar textos e que inclusive conversassem entre si ou se contradissessem, o que não deixa de ser uma conversa também, né? E a partir disso a gente ter ali tese, antítese e síntese, talvez, ou provocar essa reflexão, né, para as pessoas. Então esse foi o projeto, e depois eu submeti ele a Editos, e ele passou naturalmente pelo processo processo de aprovação no Conselho Editorial. Foi aprovado, teve essa tiragem inicialmente pequena, e vai ter uma impressão que a gente está aguardando que saia nesse ano corrente. Então esse livro, ele talvez tenha uma adaptação a respeito do formato assim, do encadernamento, para ajustar alguns detalhes de melhoria, mas a impressão a gente espera que saia esse ano. Porque tem bem pouquinho, viu? Você tem um dos poucos livros que foi impresso. O livro está disponível. Fui lá na UESC. Eu fui. Teve gente que foi e não conseguiu lá. Não porque, assim, não que tenha sido uma procura louca, um grande sucesso, mas esgotou no dia do lançamento. Eu fiquei fascinada por isso. Esse livro está disponível também. Esse livro está disponível para download também no site da Editos. É um acerto que é feito geralmente. Alguém falou assim, eu quero na minha estante. Na estante não tem, mas no download pode ter aí, ó, no site da Editos, pode né? Ter, pode ter na estante virtual do computador. No site da Editos, só é procurar, colocar o nome do livro, Poemas Furtacores, Geraldo Lavíni de Lemos, e o livro está lá. Não só o meu, como uma série de livros. A Editos é muito generosa com isso, porque é realmente distribuição do conhecimento. E tem livros de literatura, livros técnicos, etc. Vale a pena visitar esse ambiente digital. Tem um ambiente digital. Você está perguntando, eu não tenho. Vamos aguardar a próxima edição. Tem a questão do download aí, que você pode baixar no site da Editos. Isso. Mas é porque pode ser que nem eu, que gosta de ter o físico. Eu sou assim, eu prefiro o físico. Leio algum. O físico vem com o filtro de luz, né? Porque aqui os filtros de luz. Eu tô com ele aqui também. Eu só tenho esse, inclusive. Eu só tenho um. Ele vem com os filtros de luz. Vem assim, aqui no pendinho, ó. Isso. Que é para fazer justamente esse trabalho de leitura. Então, digital, a gente tem que fazer o esforço mental ali de apagar as palavras, né, na hora da leitura. Eu sou fascinada por isso. Esse outro também, você gosta de novidade, né? Isso que eu acho, né? Porque até esse livro aqui, são dois. Olha, gente, tem um aqui, aí você vira outro lado, é outro livro. Não é isso? São dois livros em um. Então eu digo que ele gosta de novidade. Explica pra gente como foi a produção desse livro. Foi amenidades e alguma sinceridade. Esse livro, eu submeti ele na editora Mondrongo, onde foram publicados os meus primeiros livros, todos os 4 primeiros livros. E quando eu submeti ele para Mondrongo, o editor, o Gustavo Felicíssimo, que me acompanhou, e a gente continua junto, mas eu agora editei com um editor aqui da cidade onde eu resido hoje, né, em São Paulo. Mas Gustavo, à época, eu apresentei o livro para ele e eu comentei com ele que esse livro tinha 2 ambientes, assim, tinha um ambiente
aquilo que seria a minha percepção de mundo, que é isso, alguma sinceridade, tinha muitas coisas sobre a questão do mundo, mas também tinha o meu ambiente interno, coisas sobre a minha família, sobre o meu relacionamento com Miri, coisas sobre as histórias que eu ouvia dos meus familiares, coisas sobre determinados ambientes que eu fui ao longo da vida e que muito me agradavam. E a partir dessa situação, dessa existência desses dois ambientes, foi o próprio Gustavo que me sugeriu a formulação do livro assim. Eles são dois livros independentes, cada um tem um ISBN independente, mas apesar disso, eu estou com os livros aqui também, apesar disso, eles foram impressos e a gente projetou com que os livros tivessem também por sugestão dele, os livros tivessem o mesmo número de páginas, exatamente, para que eles terminassem no meio exato do livro, fazendo essa divisão, e que nesse meio do livro existisse um texto crítico a respeito do próprio livro, que foi escrito, esse texto crítico, por Jorge Elias Neto, um escritor do Espírito Santo, de Vitória do Espírito Santo. As capas muito bonitas são de um pintor de Ilhéus chamado Rafael Pita, que faz aquarelas. Mas essa foi o Gustavo que me apresentou todo mundo aqui. Então, assim, o projeto de edição tem muito da opinião de Gustavo a respeito disso. A gente sempre conversava quando ia fazer os livros e lógico que era um acordo comum, né? Assim, dos dois lados, de sugestões, e a gente ia vendo o que é que ficava melhor para os dois. Mas esse livro me deixou muito feliz, inclusive foi um livro que marcou o mesmo ano que eu entrei na academia, então eu fiquei enrolando para ele ser impresso, para eu conseguir botar aqui, olha aqui, para eu conseguir colocar aqui na orelha que eu tinha entrado. Aí eu, Gustavo, não vamos imprimir ainda não, vamos esperar só mais um pouquinho. Aí a gente enrolou um pouquinho até o final do ano, assim, porque eu já tinha tido a resposta lá da academia. Parede, tem alguém falando aqui. O quê? Pois é, tá aqui atrás. A capa. Você tá me vendo aí? Agora eu tô vendo. Tinha parado agora tudo. Voltou? Eu mostrei ali, aqui ó, tá os livros. As duas capas estão ali mesmo. Duas capas. Verdade. Tô junto com o Goca ali também, que é da cidade. Agora eu tô de volta. Tô vendo tá que todo mundo pedindo beijo pra BH aí, um beijo pra BH. Travado. Continua travado, pessoal? Todo mundo tá vendo agora? Porque realmente tinha travado. Voltou? Ok. Travou. Eu acho que pra mim tá bom. Vamos vendo aí. Travou, o pessoal tá falando que tá travado. Você tá me ouvindo, Geraldinho? Eu tô. Você tá me ouvindo, Lu? Tô. Você tá me vendo também? Tá tudo ok? Sim, voltou. Tá com um delay muito pequeno, mas acho que tá normal, né? É a conexão, né? A conexão vai... Hoje aqui foi o dia todo assim. Mas acho que voltou. O pessoal tá falando que tá ok. Então pronto. A gente pode dar continuidade. Se não travar, não é live, né, Fabrício? É verdade. Eu aproveitei para ler uns comentários aqui. Queria dizer que eu também adoro o livro impresso, viu, Efson? Que eu vi que o pessoal aí entrou nessa discussão de livro digital e livro impresso. Eu também gosto muito do livro impresso, mas também faço leituras de livros digitais. Eu estou mandando aqui um beijo para todo mundo que entrou. Amo aí, Fabrício, tem a galera, gente boa. Tem gente boa. Trava, destrava, Rama. É isso. É isso mesmo. Deixa eu ver qual foi a outra. O Piligra aí também. Piligra. Delay, tá ainda o delay, gente?
Você tem um autor, aquele autor de cabeceira, o autor preferido? Eu gosto muito de ler literatura contemporânea, Lu. E eu li muita gente da região da gente, assim. E tentei puxar também, não só os contemporâneos da região da gente, tentei puxar um pouco da história para trás também. Sobre essa história para trás. Eu vou falar um pouco, mas, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, perdão, não tenho, assim, um autor específico. Os autores vão passando por lá. Agora está um livro de Hilda Hilst, que eu peguei recentemente para ler, e eu estava com um livro Leonardo Bastião, que é um caso que eu vi na internet, e Rama até depois falou num grupo de WhatsApp que a gente tem. Leonardo Bastião é um autor oral. O pessoal pegou a literatura oral dele, ele fala poesia e transformou em livro. Mas aí os livros vão passando lá pela cabeceira, assim. E às vezes eu volto para alguns livros para ler. Mas se eu puder delimitar alguma coisa a respeito disso, seria para mim literatura contemporânea. Então, eu leio, eu gosto mesmo assim de ir para feiras, para ver o que está acontecendo, de acompanhar as coisas que estão acontecendo na internet, de comprar esses livros, de comprar os autores mais novos, de comprar autores desconhecidos. E isso tem um pouco da relação com a literatura contemporânea, com a forma de escrever a literatura contemporânea, que eu gosto muito. E também tem um pouco dessa questão de falar do tempo da gente, né? Ajudar a gente a entender o mundo que a gente vive e tal. Aí da região a gente vive numa região muito farta. Oi, perdão. Não, tem muita gente aqui tá falando. Diga o top 3 da literatura baiana. Ai, gente, isso é tão difícil, meu Deus do céu. Já temos aqui, né? Eu posso falar alguns nomes e mesmo assim, nesses nomes eu vou terminar tendo dificuldade de falar, de ser justo, né? Primeiro porque tem tanta gente escrevendo e se escrevendo bem hoje em dia que é difícil. Eu vejo nos eventos que eventualmente eu vou aqui como é difícil de acompanhar a produção literária, né? Ela perdeu aquele gargalo da editora que filtrava a produção, não estou dizendo de filtrar a qualidade, filtrava a produção, e hoje com as editoras independentes, assim, o mundo ganhou um outro ambiente. Mas eu poderia talvez falar de escritores de alguns lugares, né? Aí da região mesmo. Eu gosto muito da poesia de Heitor Brasileiro, de Rui Póvoas, de André, de Baísa. Gosto muito da sua poesia, Lu. Acho que tem muita gente escrevendo boa poesia aí na região. A região da gente é muito farta nisso, né? Tem a Daniela Galdino em Itabuna, tem Lia Sena, que escreve super bem. Eu adoro a poesia de Lia. Em Salvador, eu poderia falar aí de Marcos Vinícius, de Alex Simões, de Rita Santana. São 3 baita escritores que estão super antenados com o tempo da gente. Poderia falar também de Aleilton Santana e o Rodrigo Melo aí da região, embora seja um prosador assim, de mão cheia, ele escreveu um livro de poesia, que ele disse que foi um risco aí que ele assumiu. É um livro muito legal também, um livro muito bom, porque ele tem realmente o dom, né, de escrever. E dos livros, assim, dos escritores que ganharam renome nacional, eu gosto muito de Manuel de Barros, gosto da poesia de Antônio Cícero. Manuel de Barros, infelizmente, é falecido, né? Antônio Cícero ainda continua produzindo e produzindo muito bem. Eu vejo sempre coisas de Nono Hall na internet também, que é do Rio de Janeiro.
teve uma moça, Helena Zenick, eu acho, aqui de São Paulo, que eu comprei um... É o que eu falei, às vezes a gente vai para um lugar, eu fui para um outro lançamento de livro e ela estava lançando, tipo, plaquetes. E o livro era muito, muito, muito bom, assim. Eu acho que é Helena Zenick mesmo, o sobrenome dela. Uhum. O livrinho tá ali, só que o fio prende a gente aqui. Mas, assim, é difícil de falar realmente o citar nomes específicos e dizer assim top 3, né? Talvez a gente consiga eleger um livro, os 3 melhores livros, né? Porque é difícil alguém conseguir ter uma produção ah, crescente e que agrade a todos o tempo todo, né? A gente cria e muda a forma de criar, e aí a pessoa que se encanta por uma determinada fase de criação já não se encanta por outra determinada fase. E daí essa opinião sempre seria uma opinião pessoal também, né? Que está muito ligada ao gosto pessoal. Né? Entendo. A gente tem Aí, tantos nomes, né? você me perguntou um negócio e eu acabei te respondendo outro completamente diferente, né? Foi mal, mas eu não tive muito a que responder. A gente podia fazer uma pausa para você ler um poema. Recita um poema pra gente. Ai, sim. Filigra tá falando que travou, mas travou, gente? Tá todo mundo vendo? É, Eu acho que estão vendo, né? Rui sim. Póvoa, Rodrigo. Rui, Rodrigo, falei de eu Rui é sempre leio muito os bom. mini contos dele, né? Que ele publica na internet, que são maravilhosos. É Os mini isso. contos dele são muito bons. E Rodrigo lançou recentemente um livro de prosa chamado Riviera. Eu acho que é o primeiro Riviera, romance dele. Ele tinha antes 2 livros de contos e esse livro de poesias. Que eu, ah, bom, eu adquiri. Vou eu sou começar uma a fazer a opinião que leitura essa eu semana. tenho todos. Eu só não li Riviera ainda porque está na fila aqui. Mas os demais eu li. Riviera Pois está na é. minha fila. Eu acho que essa semana eu já consigo ler também. Comprei essa semana dele. É. Vou pegar. Escolhe um poema de Eu vou autoria. ler, já que a gente tem falado sobre a questão da poesia, eu vou ler um sobre poesia mesmo, tá? O título é Poesia Pura, foi publicado no meu livro mais recente, Poética da Existência, Uhum. aqui pela editora Patuá. Quero a poesia não edificada, que transita na campina da planície inabitada. Quero a poesia que anda a pé, beija os loucos e afaga os tortos. A lua que ninguém mais nota, o lusco-fusco que a cidade ignora. Quero a poesia marginalizada, ultrajada, mas não contaminada pela vilania. Quero a poesia sem sucesso, a poesia que nega o ego. A semente que a árvore lança ao vento, a flor que desabrocha imaculada na lama. Quero a poesia da infância, sem regras, métrica ou rima. A poesia que desatina. O peão que sempre gira a última dança. A pipa que não teme o céu, a chuva ou o vento. Nossa, maravilha! Lindo esse poema. Muito lindo. Geraldinho, tem um pessoal que fez um workshop comigo, né? Sim? Você lembra que eu quis fazer esse workshop, né? Presencialmente lá na Academia de Letras. Não foi possível, né? A gente teve que parar Uhum. tudo. E eu resolvi fazer esse workshop virtual. E Tá. a vantagem é porque o país todo poderia, né? E realmente jovens de vários locais. E a gente pergunta, muitas vezes eu perguntando assim para eles o processo de escrita, eu perguntava da questão da leitura. O que vocês estão lendo? Né? Eles gostam de escrever, escrevem, mas muitas vezes não estão lendo nada, né? E Uhum. aí eu mostrando a ele a importância da gente estar lendo para a gente poder escrever melhor, né? Aí eu Para queria que você aprender, deixasse um né? comentário. Tem alguns aí que estão aí assistindo, que eu já vi que entrou. O que você Uhum. diria para esses jovens que estão começando a escrita agora, né? Que estão começando. Que dica você daria assim para esses jovens? Você já sendo um poeta já firmado, né? Com tantos livros publicados. Acho que pensar mesmo na literatura como uma produção, como um trabalho sério, escrever bastante,
não ter medo de apagar e de jogar fora. Deixar guardado o que escreveu, rever depois. Depois, às vezes, a gente vê. Eu já escrevi tanta tolice. Depois eu olho e falo, meu Deus. Então, Faz esse parte. processo de colocar na geladeira, deixar ele guardado, depois voltar e Mas às vezes reler. acontece o inverso também, né? Às vezes eu pego aqui Acontece. e digo, gente, eu escrevi isso, sério? É, E bom, né? eu Depois também. de muito tempo, você fala, poxa, É, mas eu com sabia agora. certeza. Acontece É. o inverso. E às vezes acontece da gente conseguir escrever muito rápido, né, Lu? Às vezes é um processo demorado, mas tem poesia que escreve, que fica pronta rápido. E aí eu venho com essa, eu penso a mesma coisa, assim, nossa, foi tão rápido para escrever e assim, mesmo eu às vezes repensando ele, eu penso, eu vejo que não precisa mudar. Isso é interessante. Então, acho que esse processo de trabalhar a poesia é importante, sem perder a sensibilidade, sem perder a qualidade da emoção que deve ser inerente ali. Isso no campo pessoal. Depois, se a pessoa estiver insegura a respeito de como vai se dar essa questão publicamente, procurar as pessoas mais próximas, em quem ela confia, conversar a respeito, por mais que a pessoa não saiba tanto sobre poesia em termos técnicos da literatura, mas que ela possa opinar. A poesia é muito sentimento, a poesia é uma forma muito genuína de falar um sentimento. Então, captar o que a pessoa sentiu, o que a pessoa entendeu, isso é muito relevante para a poesia. Sim. E a questão da leitura, e aí eu posso dizer, tanto aprender bem a escrever, a utilizar isso como ferramenta, é uma coisa que Baísa já me falou algumas vezes também, utilizar bem o português, utilizar bem a linguagem, para poder até fugir das regras de linguagem, porque não adianta a gente se eximir das regras de linguagem dizendo que elas são volúveis ou desnecessárias, ou etc. Você tem que ter domínio das regras de linguagem para conseguir fugir delas, para conseguir ter ali a licença poética de escrever uma coisa fora, né? E é um exercício, né? Quanto mais você vai escrevendo, é um exercício. Quanto mais você vai escrevendo, mais você vai descobrindo. Não sei se aconteceu com você, se já aconteceu. Você acha que Geraldo Lavigne tem um estilo próprio de escrever? Eu acho que sim. Eu acho até que esse exercício da escrita, e isso tem que ser um cuidado que a gente precisa se manter vigilante, ele vai modulando a forma de expressar e até de escrever. Já aconteceu comigo, Lu, e daí eu te reponho a pergunta, e gostaria de saber sua opinião também, se já aconteceu contigo, de às vezes eu escrever um poema e pensar assim, caramba, isso aqui tem o mesmo modelo do poema tal que eu escrevi há X tempo atrás. Então, assim, é como se eu tivesse colocado ele dentro de um modo ali. De uma forma. Então, isso naturalmente, a forma como conjuga os verbos, a forma como estabelece os versos, como inicia, como quebra o verso, isso tudo molda, né, o jeito da pessoa escrever. Mas é preciso a vigilância para que isso não ingesse a capacidade da pessoa se espraiar por outros trabalhos, assim, né? Por outros poemas e continuar de alguma forma desenvolvendo de modo diferente, né? É verdade. Acontece com você, Lu, assim, também? Né? Acontece comigo, e teve uma vez que eu fiz um exercício, porque eu achava lindo os poemas condensados, né? Os poemas curtos. Sim. E eu ficava fascinada, mas eu digo, meu Deus, é tão difícil, mas eu fiz muito exercício. Hoje eu já consigo. Sim. Mas foi por meio de exercício, porque às vezes a inspiração vem, mas você coloca em muitas palavras. E eu ficava, o que é que eu posso tirar daqui? O que é que eu posso tirar dali? Mas que também não perca o que eu quis passar, né? Lógico. Mas foi um exercício para poder aprender a escrever mais condensadamente, né? Os versos menores. Os meus primeiros poemas sempre foram bem longos.
bem longos. Entendi. Hoje eu já Hum. escrevo poemas mais condensados. É, é interessante isso. Eu passei uma fase tirando os adjetivos, tirando advérbios, tirando algumas coisas nesse sentido também. E quem fez uma observação boa a respeito disso, inclusive, ah, como a gente conversou sobre um poema especificamente, foi Fabrício Brandão. E ele me falou a respeito disso, sobre essa ação que existe na poesia, naquela poesia que a gente estava discutindo especificamente. Ah, e é uma observação muito, muito boa, assim, que eu adotei para minha forma de escrever. Isso vai formando a nossa Nossa, personalidade, né? Eu passei um processo longo, como eu disse, até me entender, assim, com uma certa maturidade para escrever. Durante esse processo, eu sempre achei que eu estava que eu tava indo bem e que, de alguma forma, talvez eu tivesse maduro. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que esse ciclo de poesia que eu tive com a editora Mondrongo, que foi desde Poética da Existência, perdão, A Espera do Verão, meu primeiro livro publicado em 2011, até o quarto livro, Massapê, Solo de Poesia, que foi publicado em 2016, se não me engano. Foi um processo longo, porque são livros, embora o tempo entre eles não seja tão longo, eles refletem, na verdade, muito tempo de vida, desde 2004. Então, foi um processo longo de escrita e de amadurecimento, e hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que esse foi o meu processo de formação pessoal, assim, eu diria. Com esse amparo aí, né, com esse apoio aí imprescindível da Mondrongo, que sempre esteve ali por perto, né. Aí, Fabrício falando, a síntese fala muito na poesia, né, e fala muito, né? tirar os Exato. exageros, assim, é muito importante. Baísa fala a Fazer uma mesma coisa limpeza, também, é uma coisa que sobre a é um questão da exercício importância mesmo, da né? síntese. É um exercício mesmo. É um exercício. Geraldinho estava lembrando aqui, Ana Arleide está aí, acho que a Ana Arleide está aí Hum. ainda. Teve um ano, na Piedade, eu não lembro qual, não lembro agora de cabeça o ano, que nós fizemos uma exposição na época dos museus, né? Na Semana dos Museus, em setembro. Você lembra disso, que você fez a exposição dos seus poemas na Piedade, no museu, Sim, não lembro. foi? Sim. O seu era dentro, o meu Então, era na área de fora. aham. Ali foi que eu É, fiquei conhecendo mesmo, assim, seu trabalho, foi a partir dali. Ai, a Narlede aí. ai, que legal. Narlede, saudade Então, dos eventos, muita saudade desses eventos. Ana Arleide também foi minha professora, queria deixar isso marcado. Não é E verdade? a gente bateu vários papos depois também. E sobre a questão de memória, depois aprendi muito com ela, principalmente pelo exemplo dela, né? Pelo trabalho que ela faz. É, então, é porque eu não acompanho as pessoas que vão entrando aqui, né? Às vezes não dá Tem para hora ouvir que todo entra mundo. tanto, a gente não Pois é. consegue, né? Mas essa exposição que teve lá, e foi até parte do ano Ibero-Americano de Museus, se eu não me engano, não foi que teve na Piedade naquele ano? E fomos nós, teve acho que artes plásticas também, com quadros, e teve algumas atividades. Os meus poemas que foram para lá foram os poemas dessa primeira exposição que eu falei, que foi na Galeria do Teatro Municipal de Ilhéus. Ela foi remontada no ano Ibero-Americano dos Museus. A Piedade, inclusive, além de ter sido a minha escola, minha única escola na vida inteira, eles me apoiaram para a execução dessa galeria, dessa exposição na galeria, no teatro, na Galeria do Teatro Municipal, e depois me chamaram para participar do ano Ibero-Americano de Museus. Então, assim, você vê a importância da escola também, né, na questão do fomento, de estar próximo ali, quer dizer, os professores, eu fiz referência a inúmeros professores aqui, boa parte deles foi dentro do colégio com quem eu tive contato, e depois a própria escola, enquanto instituição, trazendo de volta e fomentando os ex-alunos, né? É muito importante, assim. A gente se sente abraçado, né? Quando a gente Demais. sai da escola, mas a gente vai, continua nela, né?
A gente não Com saiu de certeza. lá. Daqui a pouco, já tem aqui o aviso que já faltam 6 minutos. Ai, tá acabando. É, tá acabando. Eu só queria uma pergunta antes, depois a gente fecha com mais um poema, Tá. tá? Vamos ser rapidinho. Muito tem se falado de se usar a arte para política, etc. Né? Você acha que a arte vale arte pela arte ou a arte deve ser engajada? Eu acho que a arte pela arte é válida, mas nos tempos que nós vivemos, a arte ela precisa ser também ferramenta. É uma questão de necessidade de sobrevivência. Da mesma forma como eu precisei sobreviver através da arte no meu mundo pessoal, eu diria que no mundo em que nós habitamos, a gente também precisa da arte para viver, da arte para combater as iniquidades, da arte para discutir as desigualdades, da arte para não sucumbir a uma política uniformizante, a uma política que rebaixa a gente, a desumanidade. Então, existe a arte existe também como modo de sobrevivência. E como modo de sobrevivência, ela não deve ser só prazer. Bom seria se a gente pudesse só ter prazer com arte. Quer dizer, a gente estaria num ambiente, né, de paz e de irmandade. Mas eu acho que a arte precisa e ela é uma das nossas principais ferramentas. Assim, Inclusive, a gente aprende muito da história por meio da arte, né? Justamente porque ela demonstrou certos períodos históricos, né? Hoje, se a gente pegar os poemas que a gente escreveu, por escritos nos anos 60, você sente, né, na narrativa, né? Você sente o que foi vivido naquela época, né? Que era realmente uma é, coisa engajada, né? Ela também sim. tem esse também, né, com a história também, né? Tem esse coisa com a história. E como essa arte ela foi capaz de dar suporte para as pessoas, né? De alimentar a esperança nas pessoas. Acho que isso é muito válido também. Como a música teve essa importância ali com os festivais de música e com as músicas que vieram em seguida, e a literatura também teve. Então, a arte tem esse aspecto, além de expor uma discussão, de expor um determinado ambiente, de dar suporte para as pessoas que às vezes elas estão em casa, digamos assim, que sem poder se engajar, como às vezes até gostariam, mas elas precisam desse conforto, precisam saber que tem alguém que fala como elas por aí, né? É E isso chega através da arte. Isso chega através Isso da é arte. verdade. E nesse período nosso de isolamento, a arte foi até um acalento, né? Foi. Tem sido e vai continuar Tem sendo. sido. Continua Porque sendo, esse exatamente. período não vai passar assim tão Não. fácil, ao que tudo A indica. gente pensava, né? E a gente vai ter que se adaptando, e a gente, né? O novo normal. Mas, assim, sem a arte, seria um absurdo, né? Viver assim. Né? Eu imagino isso. Seria. Então, É. pessoal, eu quero agradecer assim, muito, muito, muito a presença de vocês. Geraldinho é uma pessoa assim, muito querida, né? Muito querida. Mais perguntas eu teria para fazer, mas tem poucos minutos, né? Se der É, depois do poema, até pergunta, certo? tá. Eu, Você escolhe um outro poema para você recitar e depois eu faço mais uma pergunta se der tempo. tá. Eu também queria aproveitar e agradecer logo a presença de todos os que passaram pela live e principalmente, Lu, agradecer a você por essa oportunidade, a gente poder bater um papo, estar aqui mais próximo. Também eu admiro muito o seu trabalho, o seu empenho com relação à escrita. Você está Obrigada. sempre envolvida com esse trabalho de produção, de incentivo, de estar com os alunos, com as novas gerações que estão por vir, mas também participando das pessoas do nosso tempo, né? Até nos saraus e nas atividades. Eu me lembro das situações com o tio Edu lá, que eram O muito quarto boas, não plural. é? Eram baitas encontros. Nossa, que delícia que era aquilo. Ai, ai. Bom, vou ler um poema curtinho para dar tempo. Ele se chama Fluxo, também aqui do Poética da Existência. A árvore não guarda a semente, nem o faz a flor. Quem vive em si mesmado não dá fruto, tampouco amor.
Maravilha, gente. Fechou com chave de É. ouro. Gente, obrigada.